Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elisângela. Eu estou fazendo uma série de vídeos aqui no meu canal sobre a perda do meu filho, Heitor, como eu superei. E ainda vai ter muito conteúdo legal aqui no canal. Eu vou terminar essa série que eu estou fazendo e depois a gente passa para os próximos conteúdos. Então, assim, ó, pessoal, se inscreve, compartilha, curte, comenta o que você tá achando do canal, se você tá gostando do conteúdo, se tá legal, se você tem alguma dica sobre algum conteúdo que você gostaria de escutar, vai lá, eu vou gostar muito de ler teu comentário. E eu respondo todos, tá? Então, hoje eu vou começar o vídeo, eu já tenho uma série de vídeos, então eu já falei sobre a gravidez, sobre os exames, a cirurgia, sobre como aconteceu ali a morte, tudo. Então, para quem tem interesse de saber a história toda, entra ali no canal, olha todos os outros vídeos. Hoje eu vou falar sobre dois sentimentos que aconteceram, que eu tive, que eu passei, que eu acredito que muitos pais passem. Então, através da minha experiência, eu consigo falar o que aconteceu e como eu trabalhei isso. Um deles é a ansiedade e o outro é a culpa. Então, o que aconteceu? Quando o Heitor faleceu, um pouco antes, voltando um pouco na história, quando o Heitor nasceu, porque o Heitor, eu engravidei dele tomando remédio. Então a gente não estava esperando. Então, quando o Heitor nasceu, completou a nossa família. Eu com o Fernando, a gente não pensava em ter mais filhos e ele agendou a vasectomia. Quando o Heitor nasceu no dia 1º de setembro e a vasectomia dele estava marcada para outubro. Então, tudo certo. Quando foi em outubro, o pessoal do plano de saúde entrou em contato com o Fernando, desmarcando, porque estava faltando alguma documentação, alguma coisa, e remarcou a cirurgia para dezembro. Em dezembro, eles entraram em contato novamente com o Fernando, porque o médico ia participar de um congresso, e depois ele ia entrar em férias, então ele não ia mais poder fazer a cirurgia em dezembro. E ficou remarcado para o dia 9 de fevereiro. E aí, no dia 26 de janeiro, o Heitor faleceu. Então, aquilo, para quem já está acompanhando meus vídeos, sabe que eu confio muito em Deus, eu acredito muito em Deus, eu acredito que Ele age na nossa vida. E aquilo, para mim, foi um sinal de que eu devia ter mais um filho, porque 2 vezes remarcada a cirurgia e quando estava para acontecer, o Heitor faleceu, então eu saí do cemitério conversando com o Fernando sobre ter outro filho. Não quero ter outro filho, a gente tem que engravidar, a gente tem que ter outro filho. Era para ser assim, não deu certo a tua cirurgia, a gente não vai mais fazer, a gente tem que ter outro filho. E a ansiedade começou. O que aconteceu nesse processo? Como eu falo sobre crenças, cada pessoa tem a sua. Eu não vou dar uma opinião sobre isso, porque eu já mudei de opinião muitas vezes a respeito do que eu vou falar, e eu não tenho uma opinião formada sobre isso ainda, então eu não vou opinar. Mas muitas pessoas chegaram para mim depois que o Heitor faleceu e falaram: ah, ele vai voltar para você. O Heitor vai voltar para você. Ele veio agora para cura, mas ele vai voltar. Quando você engravidar novamente, ele vai voltar. E aquilo ficou na minha mente. E aí eu queria engravidar. Nossa, tinha que ser rápido, ansiedade. E resultado, resumo da ópera, né? Engravidei. Logo depois. Eu não lembro exatamente quanto tempo depois, mas foi logo depois eu engravidei. Com 3 meses de gestação, eu perdi meu bebê. Na época, eu fiquei muito triste. Eu só pensava assim, meu Deus, por que de volta? Eu não consigo acreditar. Eu jurava que depois do que eu passei, eu não ia precisar passar por mais nada. Não era... Aí eu sempre comentava assim, meu Deus, agora eu já passei pelo pior. Agora não vai acontecer de volta. Eu não acreditava que ia acontecer de eu perder novamente. E perdi. Foi muito difícil, mas a parte mais difícil de superar essa outra perda foi pelo Pedro, pelo meu outro filho. Mas aí eu vou fazer um vídeo separado falando sobre como foi para o Pedro superar essa perda e tudo que aconteceu, para não ficar muito longo. Então, assim, ó, dentro dessa situação,
o que eu tiro hoje, tá? Na época eu não conseguia ter esse discernimento, não conseguia. O que eu tiro hoje de tudo que aconteceu comigo ali na parte de perder mais um filho depois do Heitor, foi que eu não estava preparada para ter outro filho. Eu não tinha preparo psicológico para isso. Hoje eu consigo enxergar que eu não queria um filho, eu queria o Heitor. Na minha cabeça, eu ia engravidar e eu ia ter o Heitor novamente comigo. Eu não estava preparada para qualquer filho, eu queria ele de volta. E eu acreditava que ele ia voltar e que ele ia estar comigo. Então, hoje eu consigo enxergar que eu poderia ter, se esse filho tivesse vindo ao mundo, eu poderia ter causado um estrago muito grande na mente dele. Porque talvez eu não teria aceitado ele, eu teria comparado ele com o Heitor, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não comparar o nosso filho com o que já foi. Então, assim, ó, depois que eu perdi esse filho, eu quis engravidar novamente de volta, logo. Só que aí, devido ao emocional, de quando eu perdi o Heitor, a minha tireoide desregulou. Hoje eu tenho hipotiroidismo e o médico falou que é devido ao emocional mesmo da perda do Heitor. Então, nesse momento eu não podia engravidar, eu tinha que regular minha tireoide para engravidar, porque o risco de perda, de aborto é grande. Então, aí eu comecei o tratamento, comecei com a medicação, só que aí aquela vontade louca de ter um filho, aquela ansiedade foi diminuindo, foi passando, vieram outras prioridades e acabou ficando, e a gente vai protelando e foi ficando. E nisso já fazem 4 anos quase 4 anos que o Heitor faleceu, né? 3 anos e meio. Hoje, eu sei que eu estou preparada para ter outro filho. Hoje eu consigo ter discernimento disso, eu consigo entender que na época não era o momento, eu não estava preparada, o meu coração não estava preparado para qualquer filho, eu só conseguia pensar no Heitor. Aí, depois desse processo ali, entendi, não, beleza, não é isso, tal, não é o momento. Durante 6 meses eu passei um processo muito tranquilo, muito tranquilo. Para quem conviveu comigo na época sabe que eu superei muito bem a perda do Heitor, eu consegui conviver com aquilo. Eu chorava às vezes à noite, claro, muita saudade, assim, e ainda doía um pouco, mas eu consegui passar bem durante aqueles 6 meses. Quando foi o aniversário do Heitor, no dia 1º de setembro, eu sempre falo até hoje que datas são difíceis para pais e mães que perderam filhos. Datas nos fazem ficar mais tristes, com mais saudade, porque a gente sempre imagina, nossa, hoje ele estaria fazendo 1 ano, hoje ele estaria fazendo 2 anos, 3 anos, 4 anos, como que ele ia estar hoje? Então, isso mexe muito com a gente. Quando o Heitor fez 1 ano, eu tive uma recaída muito forte, uns 6, 7 meses depois que ele faleceu. Eu tive uma recaída tão grande, hoje eu consigo ver que eu me afastei um pouco de Deus, eu diminuí a minha oração, diminuiu muito aquela força que eu estava sentindo. E nesse momento eu queria muito morrer. Eu nunca pensei em tirar a minha vida, graças a Deus, nunca passou pela minha cabeça, mas eu queria que a minha vida acabasse rápido. Eu queria que a minha vida terminasse rápido, porque eu só queria. Eu acreditava e acredito até hoje que quando a gente morre, a gente reencontra as pessoas que já partiram. Então, nesse momento, eu só queria partir para reencontrar ele. Eu queria que a minha vida passasse logo. Eu já não conseguia mais pensar no Pedro, nem no Fernando, nem nas pessoas que estavam em volta de mim. Muitas pessoas nem imaginavam que eu estava dessa forma. A maioria não, porque eu nunca comentei com ninguém. Talvez a única pessoa que via que eu recaí foi o Fernando, porque eu nunca comentei com ninguém. Mas ele, dentro de casa, ele via, né, como eu estava. E então eu queria morrer, não pensava mais em vida longa, no que eu podia fazer na terra, tal. Mas ao mesmo tempo eu acho que o que não me levou a pensar em tirar minha vida foi eu acreditar que
que eu preciso cumprir a minha missão na Terra para eu ter o direito e a possibilidade de viver o que o Heitor está vivendo hoje, que eu não posso cortar isso, que eu não tenho direito de tirar a minha vida, que Deus deu a minha vida porque eu preciso evoluir. E eu acho que isso não me deu coragem na época para tirar a minha vida. E aí, o que eu falo sobre crenças, mais uma vez, veio para minha vida. Eu não vou citar nomes, tá? Porque eu acho que não vem ao caso, mas teve uma pessoa muito próxima que, nesse momento que eu estava muito depressiva, nossa, eu só queria chorar, era muito difícil. Essa pessoa entrou em contato comigo, mas ninguém imaginava, ninguém sabia. Eu até a primeira atitude que eu tive quando o Fernando chegou em casa do trabalho era um domingo que ele estava fazendo hora extra, ele chegou em casa e eu perguntei, amor, você comentou com alguém que eu tô assim, que eu tô triste, que eu recaí e tal? Não, com ninguém, com ninguém. Essa pessoa entrou em contato comigo e falou que ela precisava conversar comigo, como é que eu tava, e eu falei, tô mais ou menos, tô legal, tal. E ela falou, olha, eu ia esperar tal data, mas eu senti que eu preciso falar contigo agora. E ela me passou uma mensagem que, para mim, assim, na época foi uma mensagem do Heitor, para mim. Hoje, é que nem eu falo, eu respeito a opinião de cada pessoa, eu respeito a crença de cada pessoa, e hoje eu consigo entender que a gente pode interpretar de várias formas, depende da tua crença. Você pode acreditar que realmente o Heitor usou ela, você pode acreditar que o teu anjo da guarda, você pode acreditar que muitas coisas, são muitas situações. Mas eu sei que aquela mensagem dela foi um divisor de águas para mim. Eu caí na real assim, nossa, foi assim uma transformação em mim. Então, dessa situação, o que eu tirei? Quando você tá nessa situação, no fundo do poço, triste, angustiado, com vontade de morrer, conversa com outras pessoas, não tenta guardar. Eu tive a sorte, graças a Deus, Deus olhou por mim, dessa pessoa que eu amo, chegar e me passar essa mensagem. E isso me fortaleceu muito. Mas assim, ó, eu penso, se eu tivesse continuado naquela situação que eu tava, sem me abrir com ninguém, sem ninguém saber o que estava acontecendo, sem ninguém me ajudar, eu poderia ter feito uma besteira. Eu poderia ter tentado tirar minha vida, porque aquilo só ia piorando, só estava piorando a cada dia. Então, hoje eu sou muito grata porque essa pessoa realmente me ajudou muito, muito. Aquela mensagem dela foi para mim assim, nossa, chega, eu tenho que é bola para frente. O Heitor tá bem. O Heitor não precisa de mim agora. O Pedro precisa, o Pedro tem que ser meu foco. Onde o Heitor tá, ele tá muito bem. O Pedro hoje no mundo que a gente vive, ele depende muito de mim ainda, então eu preciso focar nele. E foi o que eu fiz. Eu comecei a focar no Pedro, em pensar que eu só conseguiria rever o Heitor um dia se eu vivesse a minha vida da melhor forma possível hoje aqui na Terra. E a cada dia eu tô tentando crescer, amadurecer, me conhecer melhor também, para realmente cumprir o meu propósito aqui na Terra. Outra situação que eu comentei com vocês no início do vídeo é a culpa. Gente, vocês não têm noção de quanta culpa eu carreguei pela morte do Heitor. Eu carreguei muita culpa, muita culpa. Eu me culpava por tanta coisa. E até hoje, assim, hoje eu tô num processo de me perdoar. Até eu tô fazendo uma técnica que eu vi num treinamento do Paulo Vieira e eu tô usando isso para me ajudar nessa cura. Mas eu tinha muita culpa. Eu sentia culpa porque eu não fiz um escândalo no hospital quando o Heitor não teve atendimento. Eu sentia culpa porque eu acreditei, eu ouvi as enfermeiras e eu simplesmente esperei e não fiz nada, não fiz um escândalo, não chamei ninguém para me ajudar. Eu me culpava porque eu não orei com tanta fé, que eu não consegui salvar meu filho, porque se eu tivesse orado com fé, ele tinha sido salvo. Eu me culpava porque no período que eu tive o Heitor em casa, nesses 5 meses, ao invés de quando ele chorava, porque o Heitor era assim, desde que ele nasceu, desde 1 mês de vida, ele dormia a noite toda.
Ele chegou a dormir 12 horas sem acordar, a noite toda, então ele era uma bênção. Mas durante o dia, como ele dormia muito à noite, durante o dia ele não queria dormir, ele não dormia 10 minutos, então ele queria ficar no colo o tempo todo. E eu tinha as atividades do dia para fazer e eu forçava às vezes ele a ficar no carrinho, a ficar na cadeirinha. E ele não gostava daquilo. Mas eu, muito ignorante na época, né? Pensando que daqui a pouco eu ia ter que voltar a trabalhar e que as professoras não iam ter tempo de ficar com ele no colo, que ele ia sofrer, eu ficava forçando ele a ficar na cadeirinha, a ficar no carrinho. Então eu me culpava porque eu não peguei ele no colo, eu me culpava porque eu não aproveitei melhor esses 5 meses que eu tive com ele. Culpa, culpa, culpa o tempo todo. Então, o que aconteceu? Hoje eu consigo enxergar que eu não tive culpa, que eu não tinha conhecimento, que eu não tinha discernimento. Muitas pessoas hoje, na época, chegavam e hoje chegam para mim, quando eu conto o que aconteceu no hospital, muitas pessoas falam: nossa, se fosse meu filho, eu faria tal coisa. Ah, não, se fosse eu na situação, eu faria tal coisa. Talvez você faria. Talvez não. Porque assim, ó, eu sempre falo, quando você tá dentro de uma situação, é totalmente diferente de você falar de fora. Existem as emoções que são diferentes. Você tá com pessoas diferentes, de personalidades diferentes, numa situação diferente. Então, a tua reação pode ser que seja diferente da minha, pode ser que não. Pode ser que se hoje eu passasse por isso, eu teria uma reação diferente? Provavelmente. Mas também, ao mesmo tempo, quando eu penso que eu com o Heitor no colo, e elas me falando só para esperar, e eu queria muito gritar e falar, por favor, venham, mas ao mesmo tempo eu sabia que daqui a pouco o Heitor ia estar na mão deles, e eu tinha muito medo que se eu fizesse alguma coisa, depois eles se sentissem raiva de mim e descontassem nele. Então é uma coisa muito difícil, e é muito fácil, eu falo em todas as situações, é muito fácil você falar: eu faria diferente. Eu faria sim. Nossa, por que você não tomou essa atitude? Nossa, por que você não fez isso? Você só vai saber a tua atitude quando você passar por aquela situação. Fora isso, você não tem como dar opinião, não tem como palpitar e não tem como falar assim: nossa, por que você não fez tal coisa? Você só vai colocar mais culpa naquela pessoa, fazer ela se sentir mais culpada porque eu não tive uma reação diferente, porque isso eu já sentia. Eu já sentia a culpa, ninguém precisava falar para mim. Então, hoje eu consigo ver que não. Eu não tinha experiência, eu não tinha passado por aquilo, eu confiei naquelas enfermeiras, eu confiei no hospital, eu confiei que eles estavam fazendo o melhor e acreditei que era aquela atitude que eu tinha que tomar. Então hoje eu estou conseguindo me perdoar. Outra coisa, hoje eu tô conseguindo trabalhar esse perdão de eu não ter aproveitado melhor o Heitor, de eu ter deixado ele chorando no carrinho, muitas vezes que ele queria colo, porque por pensar nele lá na frente na creche não sofrendo. Mas ao mesmo tempo eu uso essa experiência para passar para mães que estão para ter filho, que tiveram filhos. Peguem teus filhos no colo. Eles estão chorando, deu vontade, pega no colo, quer ficar no colo o dia inteiro, fica no colo. Porque assim, gente, eles são bebês uma vez. E quando eles estão chorando é porque eles querem sentir você. Ou eles estão com fome, ou eles estão precisa trocar, ou eles só querem você. Eles querem sentir você. E aproveita esse momento, fique com ele, pega no colo, dá manha, não importa, aproveita o teu filho. Isso são memórias que vão ficar na cabecinha dele para o resto da vida, que ele vai levar todo aquele carinho, todo aquele amor, todo aquele colo. Por mais que você pense, ele é um bebê, ele não vai nem lembrar, ele lembra. Essas memórias ficam na mente dele e ele vai levar para o resto da vida. Então aproveite o teu filho. E são memórias que você também vai levar, porque eu falo assim, ó, o Pedro era um bebê que ficava o dia todo no carrinho dormindo, ele não precisava de colo porque ele dormia o dia inteiro. Mas hoje eu penso, mesmo ele que não chorava, eu penso, nossa, como eu queria ter pego ele mais no colo, ter aproveitado mais ele. Hoje ele já é grande. Então muitas mães, assim, às vezes nem pensam isso. Nossa, por que não? Por que não? Porque não perderam. Agora eu que perdi o Heitor,
sempre me vem na cabeça como eu queria voltar no tempo. Eu já falei isso em outros vídeos também. Eu só queria poder voltar no tempo. Ou nesse tempo mesmo, agora que eu já tenho esse discernimento, esse conhecimento, que eu acho que seria melhor ainda, e ter ele um dia inteirinho para mim. Eu não queria fazer mais nada, eu só queria ter ele no colo o dia inteiro, ficar com ele no colo, dando carinho, brincando o dia inteiro. Só isso que eu queria. Então eu só falo assim para as mães: aproveitem, para que depois vocês não carreguem essa culpa lá na frente quando não tiver mais o que fazer. Então aproveitem os filhos de vocês enquanto vocês têm. Aproveitem enquanto eles são bebês, não com medo de perder, mas para aproveitar mesmo o momento, aproveitar aquela fase tão gostosa de você ter um bebê na tua vida. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Não se culpem, se perdoem, porque a gente é muito falho, a gente está aqui na Terra e a gente passa por muitas experiências justamente para crescimento pessoal, e porque hoje eu creio, hoje eu acredito que tudo que você passa na vida, cada experiência que você tem, ruim ou boa, de erro ou de acerto, é um conteúdo que você está gerando dentro de você e que você precisa passar para outras pessoas. Você precisa passar a tua mensagem, porque isso pode fazer outra pessoa crescer. Então, a culpa é normal. Olha, todos os pais que eu conversei até hoje, assim, que perderam filhos, não todos, mas uma grande maioria sente culpa depois que o filho vai. Então, não é uma coisa que você precisa se culpar. Alivie esse fardo, tire esse fardo de você, porque isso vai fazer muito bem para a tua vida. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. É normal, tá? A ansiedade é normal, mas espere, verifique se você está preparado, se você está preparado psicologicamente, porque às vezes você, na ansiedade, quer ter outro filho rápido, mas às vezes isso pode gerar um prejuízo no teu filho, na personalidade dele. E a mesma coisa a culpa, não se culpe, porque isso te atrasa, te leva para trás, te deixa triste, te deixa deprimido, e não faz diferença, não adianta você se sentir culpada, já foi. Então, a única coisa que você pode tirar da tua culpa é assim, ó: não, eu não tinha preparo para isso, eu não tinha conhecimento, eu não tinha discernimento, que pena que eu fiz isso, mas serviu para eu aprender, agora eu faria diferente. E é isso que você tem que levar para a tua vida. Faça diferente. Use a tua culpa, use a tua experiência para fazer diferente, para mudar a tua vida. E é isso que eu estou tentando fazer, e é isso que eu quero passar para vocês. Sintam o luto, esperem o momento certo de cada coisa, não criem essa ansiedade de ter que fazer tudo rápido e nem aquela tristeza por sentir culpa. Tenta trabalhar isso dentro de você, tenta conversar, principalmente converse com outras pessoas, porque isso ajuda muito. Se alguma de vocês precisar, eu tô aqui, tô à disposição. Coloca um comentário, eu passo o meu WhatsApp, a gente conversa e vamos junto passar por isso, porque tem possibilidade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, curte e compartilha, porque isso ajuda o canal a crescer também. Eu faço esse conteúdo com todo carinho, gente. Às vezes tem dias que eu vou gravar um vídeo e eu paro aqui e eu começo a gravar e não sai. Eu começo a gravar, não sai. Eu realmente me preparo, eu oro, que o Espírito Santo me use para eu falar o que a pessoa precisa ouvir. Então, me ajudem também, ajudem o canal a crescer, curte, compartilha, que me ajuda bastante, tá? Eu quero realmente que a minha mensagem chegue naquela mãe, naquele pai que está realmente precisando ouvir, tá? E eu conto com vocês para isso. Obrigada, pessoal, um beijo.